dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Guilherme Assunção, sou psicólogo, psicoterapeuta, trabalho com abordagem centrada na pessoa há uns 15 anos e desde 2012 que eu tenho trabalhado com uma temática muito específica, que é a temática das pessoas adultas abusadas sexualmente na infância e adolescência, as PASIAs. Hoje estamos aqui no nosso 37º episódio do podcast da Lama Luz e eu estou muito contente porque realmente agora o podcast entrou num fluxo de constância, né? Eu estava fazendo um episódio ali, aí estava demorando um pouco mais, eu dizia que ia continuar, daqui a pouco parava de novo e tal, porque eu estava organizando muita coisa, né? Mas agora, inclusive com a participação das pessoas da comunidade, já é o segundo episódio que eu vou estar aqui com o pessoal da comunidade da Lama Luz participando, interagindo, podendo trazer um comentário, perguntas, ou não, né? Também depende de como as coisas vão estar caminhando por aqui. Mas com a presença da comunidade, de alguma forma, meio que me obriga a estar aqui sempre na constância de 15 dias, vai ter sempre episódios novos do podcast, e eu vou estar lançando lá para compartilhar com vocês. Então, estou muito contente com esse novo momento do podcast, junto com a comunidade, também criar esse espaço onde a gente pode se aproximar um pouco mais, então está sendo bem bacana. Hoje eu quero falar sobre um assunto que me mexeu muito ao longo desses últimos dias, atendendo as pessoas na psicoterapia individual, conversando com algumas pessoas através do Instagram, estou divulgando o curso da Lama Luz, onde fala muito sobre essa intenção, né, de poder trazer mais esperança para esse tema que é tão doloroso, que é tão muitas vezes desesperançado, exaustivo e tal. Então, estou bem nesse clima de estar falando sobre essa intenção de trazer um pouco mais de luz para essa temática, mas eu queria falar um pouco sobre como o começo do cuidado com essa ferida do abuso sexual, ele é bem delicado, ele é bem complexo e eu quero trazer um pouco mais disso aqui para a gente poder entender um pouco mais esse processo. Não sei se dá para escutar aí, pessoal, o meu filhotinho ali dando uns jeitinhos ali. Espero que o pessoal consiga dar um jeitinho nele para não ficar aqui atrapalhando muita gente. Vamos ver. Coisas do home office, né? Coisas do trabalho em casa, então isso pode estar chegando aqui no podcast também. Mas antes de falar propriamente dito do conteúdo do podcast, do episódio de hoje, eu quero fazer nossa arte de gatilho, né? Então, com esse episódio, como todos os outros que eu faço aqui nesse podcast, fala sobre a temática das pessoas adultas abusadas sexualmente na infância e adolescência. E esse é um tema denso, é um tema delicado, é um tema que se você passou, se você é uma pásia, você pode ter guardado esse sofrimento dentro de você e tá ouvindo falar sobre esse assunto aqui, pode ser que desperte em você coisas difíceis, pode ser que desperte memórias, lembranças, toque em algumas feridas, e isso pode ser potencialmente desestruturador, pode ser uma coisa que desorganize você. E eu tô falando tudo isso não é para dizer, então você vai embora e não escuta esse episódio, não para pra acessar esse conteúdo. Não quero dizer isso. Mas o que eu quero dizer é que é importante você que está aqui comigo se cuidar para poder ver o que é que se movimenta dentro de você quando você está acessando esse conteúdo. Então, se por acaso você está aqui comigo e alguma coisa te atravessa, alguma coisa ativa o seu sistema e você começa a ficar de alguma forma difícil, dá uma pausa no episódio, fica aí, né, para posteridade, você pode acessar a qualquer momento. Então, dá uma pausa, busca formas de autocuidado, busca formas de se autorregular, procura terapia, leva isso para terapia antes, depois continua e tal. Então, não é uma questão de não acesse o meu conteúdo. Se fosse por isso, eu não estaria nem gravando esse podcast. Mas é uma questão da gente poder cuidar de você que está aí me escutando para que você não tenha que ficar sofrendo mais do que o abuso sexual já tem gerado sofrimento na sua vida, né? De alguma forma, esse alerta de gatilho sempre é para lembrar a gente de ser necessário encontrar esse equilíbrio entre a necessidade de tirar esse tema do silêncio, mas também cuidar para que esse acesso não tenha que ser ainda mais sofrido, ainda mais pesado, ainda mais desorganizador. Então é isso, fica aqui comigo, vamos continuar falando sobre isso, mas se cuide também para poder dar conta do que pode acontecer aí na tua experiência, tá bom? É isso. Alerta de gatilho. E vamos lá. Eu quero falar sobre essa temática, né? O tema vai ser o começo do cuidado com essa ferida, né? Como é cuidar como é esse começo desse cuidado. E eu queria falar disso trazendo um pouco da minha história.
Talvez dê para exemplificar um pouco mais o porquê que eu tô achando importante falar sobre isso, né? Eu já compartilhei em outros episódios um pouco mais sobre a minha história e eu passei por algumas situações de abuso sexual durante a minha vida, ali na infância e também pré-adolescência, adolescência. Mas o episódio que me marcou de maneira mais estrutural, poderia dizer assim, foi quando eu estava com 4 anos de idade. Aconteceu uma situação ali onde me marcou muito, onde a partir dali eu passei por uma situação tão traumática, tão difícil e não tive recursos para lidar com aquela experiência que eu tive que deletar aquela situação da minha consciência. Então, eu passei pelo abuso sexual, tinha 4 anos, mas eu esqueci e continuei convivendo com a pessoa que participou desse evento difícil da minha vida lá. E eu convivi com a pessoa como se nada tivesse acontecido. E só fui lembrar quando eu estava com 15 anos, já em psicoterapia, já conversando sobre os meus problemas, os meus dilemas, foi que eu me abri a essa possibilidade de lembrar disso. E eu lembrei com 15 anos e foi super difícil porque eu comecei a entrar em contato com muitos sentimentos ruins e tal, mas eu posso dizer para vocês que eu ainda não tinha parado para mexer de maneira mais profunda nessa ferida. Então foi um pouco difícil porque com 16 anos eu tive um primeiro relacionamento mais sério, onde eu tive experiências sexuais mais conscientes, mais consentidas, né? Ali, e foi muito difícil porque eu já lembrava do abuso e aí começou a vir alguns sentimentos de culpa e onde eu não me sentia bem com aquela situação e já estava em terapia e fui tentando me entender o que estava acontecendo e nesse primeiro relacionamento eu consegui até ficar relativamente ok, assim, é um pouco estranho algumas situações, mas eu consegui ficar bem. E e aí foi levando minha vida, passei meu ensino médio todo, fiz vestibular para psicologia, passei no vestibular para psicologia e ali por volta de 2003 eu passei por uma experiência que para mim foi muito importante, mas ao mesmo tempo foi muito desafiador, porque eu não vou explicar exatamente como é que foi o contexto, mas eu passei por uma experiência que me remeteu de maneira muito forte para a cena lá inicial do abuso sexual. E além do contexto relembrar isso, também foi me feita uma pergunta quando eu estava com 19 anos, que era se eu já tinha contado isso, por exemplo, para pessoas da minha família. E eu falei que não. E aí a pessoa perguntou, a pessoa sabia que eu tinha uma relação próxima com alguns familiares meus, assim, onde eu poderia partilhar algumas coisas. A pessoa falou assim, poxa, acho tão estranho que você tem uma relação boa com alguns familiares e tal. Por que você não contou ainda? Eu peguei e falei, não, é porque eu acho que eu tô bem resolvido com isso. Já tá tranquilo, isso não me incomoda mais. Só que aquela perguntinha que a pessoa falou ficou ecoando ali no meu ouvido. E aí eu peguei e fui parar pra pensar, mas por que será que eu não conto mesmo? Como é que seria contar para os meus familiares sobre isso? E aí, quando eu pensei nessa pergunta e quando eu me vi na eminência de contar para eles, caramba, veio tanta coisa pesada. Veio tanta coisa difícil. Porque foi somente ali, aos 19 anos, que eu comecei a entender como aquilo mexia comigo de uma forma muito pesada. E aí bateu muito medo do que é que meus familiares iam dizer. Eu fiquei entrando em contato com muito sentimento de culpa, como se eu fosse uma pessoa muito suja, uma pessoa destrutiva. E aí foi quando eu me dei conta do quanto eu não conseguia ser realmente verdadeiro com eles, como eu guardei esse segredo ao longo desse tempo todo. Então, assim, tudo veio de uma vez só. E foi muito difícil. Eu passei, depois desse momento aí, aos 19 anos, para 19, 20 anos ali, eu passei, eu acho que quase 6 meses, um ano, assim, chorando muitas vezes, muitos dias, muitas vezes do nada, entre aspas, do nada e tal. E para mim foi uma experiência muito difícil, por quê? Porque eu já fazia terapia desde os 13 anos de idade. Então eu estava ali com 16, 20 anos, então eu já tinha entendido um pouco de alguns processos, já tinha jogado muita raiva para fora em relação às minhas dinâmicas infantis e adolescência, mas a questão do abuso sexual não tinha sido tocada ainda, de maneira mais profunda. E ali foi quando eu comecei a mexer mesmo nela, que abriu um buraco. E a sensação que eu tive é que eu estava piorando, que eu estava regredindo, que eu estava indo para um lugar pior do que eu já tinha vivido. E aquilo foi muito difícil para mim. E por que eu estou trazendo essa minha história como pano de fundo, né? É porque eu tenho percebido muito no acompanhamento com outras pessoas
uma dinâmica que é bem importante que a gente possa entender, seja a gente enquanto pásia, ou seja a gente enquanto profissional que está se dispondo a estar acompanhando pessoas passando por esse sofrimento. E que dinâmica é essa? É que isso acontece não é só com abuso sexual não, com abuso sexual só não, tá pessoal? Acontece com outras situações também, assim. Mas com abuso sexual eu sinto esse peso um pouco mais denso. Mas o que é que acontece? Muitas vezes, o começo desse cuidado com o abuso sexual pode ser algo muito ruim. Por que é tão difícil a gente cuidar dessa ferida? Porque quando a gente começa a olhar para ela, parece que as dores que a gente sente, parece que elas ficam muito mais intensificadas. Parece que elas ficam muito mais pesadas. Alguns gatilhos que talvez a gente não tinha quando a gente estava um pouco mais afastado daquela cena, daquela situação, parece que eles ficam mais adormecidos e eles não vulnerabilizam a gente no nosso dia a dia, muitas vezes. A gente sente alguns pesos e tal, mas quando você começa a mexer de fato nessa ferida, tudo fica mais sensível. E aí a pessoa que está entrando em contato com essa dor, seja na psicoterapia ou não, ela pode começar a entrar numa dinâmica onde ela sinta que aquele sofrimento está sendo maior do que é suportável para ela. Então, assim, eu falo sobre isso por quê? Porque as pessoas, por exemplo, no meu ofício, né, no meu trabalho enquanto psicoterapeuta, as pessoas me procuram para poder falar dos seus sofrimentos e elas vêm, logicamente, com a intenção de uma mudança, com a intenção de se sentir melhor com todo aquele sofrimento, com a intenção de sentir, tirar um pouco aquele peso das costas, poder falar dos seus sofrimentos, poder compartilhar e poder sentir um pouquinho de acolhimento, um pouquinho de paz com a própria história. É isso que as pessoas procuram. Mas aí, quando o abuso sexual começa a aparecer de maneira mais intensa, o que a pessoa vive é o oposto disso. Ela se sente muito pior, muito mais sofrida, com muito mais choro, com muito mais raiva, com muito mais culpa. As relações sexuais é uma coisa que eu tenho acompanhado muito, que antes a pessoa, enquanto ela estava um pouco mais afastada daquele sofrimento, ela muitas vezes pode até ali ter uma relação ou outra, que ela sente alguma coisa estranha e tal, mas é como se ela encontrou uma forma de passar por aquilo e ela vai seguindo. Mas quando ela começa a mexer muito profundamente nessa ferida, pode ficar tão sensível que até o que ela conseguia fazer antes de começar a mexer com a ferida pode começar a ficar muito difícil, muito complexo e muito insuportável. Eita, um bocado de zoadinha ali tô fazendo. É isso, pessoal. Home office, vão dando um desconto aí. Então, assim, muitas coisas que a pessoa fazia antes, vou dar outro exemplo. Imagina que a pessoa foi abusada sexualmente dentro de uma dinâmica familiar. E que, vez ou outra, ela vai estar, sei lá, indo para um encontro de família, Natal, festividades, churrasco no final de semana e tal. E a figura do abusador, da pessoa abusadora, tá ali no meio da família. Ela, é muito provável que ela, ao longo da vida, se essa pessoa esteve constantemente perto dela, ela teve que dar um jeito. Ela teve que usar os mecanismos de defesa que ela tinha disponibilidade no momento para conseguir se afastar um pouco daquela experiência e suportar estar convivendo com uma pessoa que foi seu abusador, sua abusadora. Então, assim, quando ela está um pouco mais distante daquela situação, é um pouco mais suportável. Não vou dizer que não gera sofrimento, mas é um pouco mais suportável, por exemplo, ir na festa da família e encontrar o abusador, a abusadora ali. Porém, quando ela começa numa terapia ou em outro canto, ela começa a falar sobre a dor, sobre a tristeza, sobre a culpa, sobre como foi injusto, o quanto ela se sentiu com raiva da pessoa que fez isso. Quando ela volta lá na festa da família, o abusador tá lá, muitas vezes já não é mais tão simples para ela fazer de conta que aquilo não aconteceu. Aquele mecanismo que ela usava antes para poder fazer de conta, para ela poder ficar mais ou menos organizada diante da presença do abusador, ele parece que vai perdendo efeito e a pessoa agora começa a ficar muito mais, entre aspas, muito mais desorganizada, muito mais vulnerável, muito mais suscetível a olhar para a pessoa e lembrar da cena do abuso e tal. Então a pessoa começa a ficar com mais dificuldade de estar ali. Então, o que eu estou querendo dizer é que a pessoa, quando ela começa a passar por esse processo, ela pode começar a achar que ela está piorando ao invés de melhorar. Por que é isso, pessoal? Vou tentar explicar de uma outra forma ainda.
A gente quando é criança, imagina lá, eu falei da minha história porque eu com 4 anos de idade, eu não tinha recursos para lidar com a complexidade dos sentimentos que o abuso sexual gerou na minha vida. Eu não tinha como dar conta disso. Não tinha como. Minha estrutura familiar, de alguma forma, não era uma estrutura das mais acolhedoras, onde as pessoas conseguiam estar mais presentes e tal, onde eu conseguisse me sentir mais seguro para compartilhar uma coisa que era tão silenciado, que gerava tanta culpa, que eu acreditei que eu era o errado do que estava acontecendo ali e tal. Então, eu não tive esse lugar e o que é que eu fiz? Eu encontrei uma forma de sobreviver àquela dor. Eu esqueci, deletei literalmente da minha cabeça e segui a vida. E parecia que aquilo não tinha acontecido. E ao fazer isso, de alguma forma, é como se meu organismo ele conseguisse se proteger de ficar em contato com aquela dor e ele conseguisse realmente ter uma maior estabilidade. A dor ainda estava ali. Eu passei dos meus 4 anos até ali os meus 13 anos e diante, eu passei momentos muito ruins. Eu tinha muita doença, eu tinha muita ansiedade, eu comecei a roer unha muito cedo, eu tinha uma agressividade contida dentro de mim, muito grande. Eu tinha uma solidão que não tinha tamanho, eu não tinha vontade de viver antes dos 10 anos de idade. Então, assim, dizer que eu deletei aquilo da minha cabeça não quer dizer que eu não senti o impacto do abuso sexual na minha vida. Mas, de alguma forma, eu não me desestruturei. Talvez se eu ficasse muito em contato com aquele sofrimento ali com 4 anos, talvez eu não conseguisse nem sobreviver psicologicamente, talvez até fisicamente. Então, assim, eu precisei usar de um mecanismo para poder sobreviver àquela experiência. Outras pessoas vão usar outros mecanismos. Aí você que está aqui me escutando que é paz, tenta parar para pensar qual foi o que você utilizou. Com cuidado, tá? Só para você não se desorganizar muito. Mas tenta pensar no que você utilizou. Algumas pessoas, elas acreditam que tiveram um pesadelo ruim, então elas têm uma lembrança, não é como eu deletei e nem lembrava. Mas tem algumas pessoas que lembram, mas tem algumas pessoas que acreditam que aquilo foi só um pesadelo, que não aconteceu de verdade. Tem pessoas que não conseguem conviver com essa estrutura familiar e vão usar um mecanismo de começar a fantasiar que existe um outro mundo aí, um mundo muito dela, onde ela tem uma outra família, onde ela tem outra vida. Tem pessoas que vão se dedicar a fazer algo muito bem feito, sei lá, se dedicar a ser um aluno muito esforçado, uma aluna muito esforçada, ser uma pessoa que se dedica muito a um esporte, ou outra pessoa vai talvez meter a cara numa religião específica para poder ficar ali se dedicando àquilo. Então, cada pessoa vai encontrar uma forma de poder tentar se afastar daquela dor para sobreviver. Então é importante que entenda isso. A gente precisa usar um mecanismo de defesa, que pode ser de várias formas, congelar as minhas emoções, os meus sentimentos e tal. Então tem gente que realmente se afasta desses sentimentos e depois, na idade adulta, é difícil pra caramba voltar a saber o que tá sentindo e tal. Então cada pessoa vai utilizar do mecanismo que tá querendo, do mecanismo que tá sendo possível naquele momento, para poder sobreviver àquela dor. Só que, quando a pessoa está na idade adulta, é como se aquelas dores, como eu acabei de falar, elas não passaram. Elas continuaram ali. Quando eu comecei a ter meu relacionamento lá, o primeiro relacionamento com 16 anos, eu sentia muita coisa estranha, eu sentia um sentimento de culpa muito grande. Apesar de eu estar com uma pessoa que eu amava muito e que me amava muito e tal, e as relações fossem consentidas. Peraí, tem chegando gente na comunidade. É... Apesar de eu estar tendo relações sexuais consentidas, com muito respeito, com muito carinho, com muito amor, mas eu sentia um sentimento de culpa tão grande, mas era tão grande aquele sentimento que eu tinha, que foi difícil para mim conseguir entender que eu tinha o direito, que eu podia viver aquilo, que a pessoa do outro lado também queria, que para mim foi muito difícil. Então, assim, mas eu ainda não tinha, eu ainda estava um pouco mais afastado daquela dor, fui chegando aos poucos, são camadas e camadas. Só quando eu estava com 19 anos, que eu vivi uma situação que remeteu muito próximo ao que eu vivi lá atrás, com 4 anos, foi que aquele buraco se abriu. Então, assim, eu ainda, até ali antes de chegar nos 19, 20 anos, eu ainda estava com meus mecanismos um pouco ativados e aquilo não tinha ficado tão forte para mim. E ali, depois de não sei quanto tempo de terapia, já com 19, 20 anos, sei lá, 6 anos de terapia, 6, 7 anos de terapia, foi que uma coisa veio e se tornou insuportável para mim. E eu falei, caramba, depois de tanto tempo de terapia, agora que eu tô vivendo isso, agora que eu tô piorando, agora que eu não sei mais o que fazer, agora que eu não consigo parar de chorar um dia sequer e tal. Então, será que realmente, essa é a pergunta que muita gente faz,
será que realmente vale a pena olhar para esse lugar? E será que antes de eu olhar para isso, eu não estava melhor porque eu conseguia ser mais funcional. Eu conseguia visitar minha família e o abusador tá ali, eu não ligo muito para ele. Eu conseguia ter minhas relações sexuais sem nenhum problema. Eu conseguia não me sentir tão vulnerável diante de uma situação de poder, num trabalho, alguma coisa do tipo e tal. Ou seja, a minha vida não era muito feliz, muito boa, mas pelo menos não estava nesse nível de descontrole, de desorganização, de sofrimento. Então, muitas vezes, quando a gente começa a cuidar da filha do abuso sexual, a gente acha que as coisas estão piorando ao invés de melhorar, porque agora eu não estou conseguindo mais dar conta dessas coisas. E é muito importante que você, enquanto pásia, e eu, enquanto profissional, a gente, enquanto profissional, a gente saiba que esse momento é uma parte do processo. Não é que tem algo de errado acontecendo. Não é que alguma coisa está sendo equivocada, algo que não deveria estar acontecendo agora está acontecendo. Não. Muitas vezes a gente vai ter que realmente conseguir olhar para esse abismo. A gente vai ter que realmente conseguir olhar para todas essas marcas que o abuso deixou dentro da gente, para a gente poder entender como é que a gente consegue ir ficando em paz gradativamente com o tempo. Eu vou usar uma analogia, uma metáfora aqui. Deixa eu só ver uma coisinha aqui rapidinho. Eu vou usar uma analogia, uma metáfora aqui para dizer que, para explicar também um pouco melhor isso. Porque assim, é como se durante esses mecanismos de defesa que eu estou dizendo que são utilizados para a gente sobreviver do abuso, ele é como se fosse uma anestesia. Tem ali uma experiência lá. Imaginar que a gente vai passar por uma experiência, não sei, eu me reportei agora, sei lá, uma situação onde uma mulher vai fazer uma cesárea. Né? Não é muito bem meu lugar de fala, mas é só porque eu quero falar de um corte que seja invasivo, que seja ali muitas camadas e tal. Então imagina que a pessoa vai passar por uma cirurgia que vai ser muito invasiva, que tenha muitos cortes, e assim, é impossível fazer essa invasão, essa violência aí com o corpo sem ter uma anestesia. E a pessoa vai lá, tem anestesia e tal, e depois ela vai ter um processo de recuperação mais difícil. Mas imagina o abuso sexual, devido ao muro do silêncio, ele não é uma ferida que vai ser cuidada no momento que está ali. Alguns casos podem ter, mas a maior parte das pessoas que eu já atendi, elas não puderam cuidar das suas feridas quando o abuso sexual aconteceu. Então imagina a pessoa levar um corte e ela não tá depois passando pelo processo de estar cuidando daquilo para aquilo ir cicatrizando, para que quando o efeito da anestesia passar, ela tenha um processo de ir se recuperando. Então imagina que ela tomou anestesia, o corte está ali feito, mas aquele corte fica aberto do jeito que foi feito, muitas vezes. Então, como é que a pessoa consegue viver com aquele corte aberto, ela andando para todos os lugares, para cima e para baixo? Não. Muitas vezes, simbolicamente, o que é que você tem que fazer? Comprar um estoque de anestesia e ficar diariamente ali administrando uma forma de conseguir suportar a uma ferida que fica constantemente aberta, porque não teve um espaço de cuidado. Então, ela tá ali, vai se anestesiando, mas dizer que ela tá se anestesiando não significa dizer que ela tá curando aquela ferida. As dores estão ali muito intensas, talvez até se intensificando ainda mais, porque vai infeccionar, vai se espalhar e tal, só que ela tá ali, tendo que administrar ainda mais anestesia para poder suportar aquilo que está inclusive se espalhando. Só que em algum momento é como se o corpo da pessoa não é mais tão suscetível a essa anestesia e ela começa a parar de fazer efeito. As dores do abuso sexual, pessoal, elas vão se acumulando com o tempo. Elas muitas vezes vão tirando a graça da vida da gente. Elas muitas vezes vão impedindo a gente de poder fazer coisas mínimas. No meu processo, foi muito difícil porque eu não achava que eu poder ser um bom profissional, eu não achava que eu podia ser um bom companheiro, ter uma relação que fosse bom para mim, bom para a pessoa, porque eu tinha uma imagem que eu destruía pessoas na relação, que eu destruía pessoas na sexualidade, eu não conseguia confiar em ninguém. Vê que ambiguidade. Por um lado eu achava que eu era o culpado, que eu destruía as pessoas, mas por um lado teve uma parte de mim que foi uma vítima de alguma coisa, eu não conseguia confiar, parecia que me aproximar das outras pessoas também era muito ameaçador. Então, ora eu me sentia o monstro abusador que podia destruir pessoas, no outro eu me sentia uma pessoa muito vulnerável. Então, por um lado, eu me sentia o grande destruidor, abusador, que fez coisas muito erradas, culpado por destruir a vida de pessoas, e por outro lado, eu me sentia uma criança muito vulnerável que podia ser machucada e que não podia confiar em ninguém, porque ele entraria em muito sofrimento.
Então, assim, eu não acreditava que eu poderia ter uma família. Então, eu já compartilhei num outro podcast que eu fiz aqui, inclusive num daqueles quadros da Solidão ao Encontro, onde eu recebi a Raquel Ripani para a gente poder conversar por aqui. E ela falou sobre isso, eu também falei que eu fiquei com muito medo de me tornar um abusador, porque eu fiquei com minha sexualidade muito confusa. Então, assim, tinha uma série de coisas que me aprisionavam e que foram se acumulando ao longo dos anos, que ali, quando eu cheguei perto dos 19, 20 anos, veio tudo de uma vez só. E então, voltando à metáfora da anestesia, as dores não pararam de doer. Mas quando a gente começa a cuidar dessa ferida, quando a gente começa a, de alguma forma, a anestesia começa a falhar e a gente começa a se sentir mais desorganizado, muitas vezes é nesse momento que a gente procura terapia, né? Quando a gente começa a ficar pior com as dores do abuso. E aí, quando a gente começa a mexer com isso, parece que tudo fica muito pior. Então, e a pessoa acha, eu acho que estou sofrendo mais agora do que antes. As minhas dores estão mais intensas do que antes. Só que eu arrisco dizer que não é que a dor esteja doendo mais. Não é que esteja acontecendo mais coisas que estejam sendo sofridas para você. Eu arrisco dizer que é o seu acesso que está tocando de maneira mais profunda na dor. As dores elas já estavam aí. Falar sobre pessoas adultas abusadas sexualmente não é tentar inventar uma dor que não existe. Tem muita gente que tem essa postura meio moralista da sociedade, né? Pra que mexer nisso? Deixa isso pra lá. Se mexer nisso vai ser pior. Vai ser pior porque você vai começar a sofrer, vai começar a lembrar, vai começar a fazer um bocado de coisa e tal. Mas saibam, não é uma questão de tentar mexer e tentar criar uma dor que não dói. É só realmente aprender a nomear, aprender a reconhecer uma dor que já está doendo há muito tempo. Só que muitas vezes, pode, aqui usar outra analogia, né? Pode ser uma diferença muitas vezes entre uma dor mais crônica, que é uma coisa sempre constante, que acompanha a gente em todos os lugares, em todos os momentos, mas parece doer um pouquinho menos do que uma dor aguda, assim, com um pico de sofrimento, de dor muito grande. Então, muitas vezes a gente carrega um bocado de coisa, mas por a gente estar um pouco mais dissociado das nossas emoções, parece que a gente sofre menos. Mas quando a gente começa a olhar para aquilo, parece que tudo vem de uma vez só, e aí fica muito agudo e a gente fala, caramba, eu não vou dar conta daquilo. E eu estava atendendo uma pessoa há um tempo, onde ela falava, Guilherme, eu acho que a terapia não está me ajudando, porque eu sempre fui muito boa em dizer assim, liga o botão do... Acho que você sabe completar, não vou falar aqui não, porque eu não sei se é legal falar isso para ir para o YouTube e para outra plataforma. Mas liga o botão do... Toda vez que acontecia alguma coisa comigo que me desorganizava, eu ligava o botão do e ia-se embora e passa, a próxima pessoa, próximo relacionamento, próxima violência, próximo o quê. Então eu sempre apertava esse botão, não olhava para aquilo e seguia. Mas agora eu não consigo mais fazer isso, eu não consigo mais apertar esse botão. Agora eu ligo para qualquer coisa que acontece comigo. Outra pessoa falou, Guilherme, antes eu conseguia transar com meu companheiro e eu não ficava lembrando de nada, mas agora que eu tô falando do abuso sexual, eu lembro constantemente. Teve uma pessoa que começou a lembrar do toque da mão do abusador nas costas, nas partes dela e tal. De lembrar de uma coisa que é física. Um outro cliente que eu atendi, ele começou a sentir o cheiro de que ele sentia quando acontecia o abuso sexual na época que acontecia lá atrás no passado. Então, quando essas coisas começam a vir de maneira muito intensa, a pessoa pode ficar extremamente desorganizada e falar, caramba, pra quê? Pra que mexer sobre isso? Eu estava muito melhor antes. Antes era um pouco sofrido, mas pelo menos eu não tinha que encarar essa quantidade de coisas. Agora tá ficando muito pior. E aí, por isso que é importante a gente enquanto profissional, saber dessa dinâmica para a gente poder ajudar a pessoa a entender que aquilo está fazendo parte do processo. Aquilo está fazendo parte do processo. Só que aí muitas vezes a pessoa fala assim, então vai ser sempre assim? E eu, com toda a experiência que eu tive comigo e que eu tenho atendendo nas pazes, eu digo, não, não vai ser sempre assim. Só que eu também não consigo prometer para você quanto tempo vai durar essa dor mais aguda. Quanto tempo vai durar para que essa anestesia comece a parar de fazer efeito e quanto tempo vai demorar para você ir cicatrizando esse processo e começar a ganhar mais mobilidade na sua vida sem ficar sentindo dores muito profundas com qualquer movimento que você faça. Isso leva um tempo.
Isso é uma dimensão que eu já falei várias vezes aqui no podcast, eu falo muito nos meus cursos, mas eu sempre acho que eu não consigo dar ênfase suficiente ao que as pessoas que me escutam conseguem compreender isso de maneira mais profunda. A superação de um abuso sexual não acontece de maneira rápida, milagrosa, mágica. Ela acontece dentro de um tempo, com cuidado. Então, quando a gente consegue passar um tempo cuidando dessa ferida, gradativamente existe uma grande probabilidade da gente poder realmente ir ficando mais em paz com isso. Mas não é rápido. Esse processo de cicatrização de uma ferida muito profunda, ela não vai acontecer. É como na vida mesmo, ela não vai acontecer milagrosamente. Então é importante que a gente, enquanto pásia, saiba disso. E é importante que a gente, enquanto profissional, saiba disso, porque as pásias chegam pra gente muito desesperançadas. E talvez se a gente tem um conhecimento mais profundo dessa dinâmica, de que não tem nada errado acontecendo, a gente pode emprestar para a pessoa que está ali muito desesperançada um pouco dessa segurança. Dizer assim, olha, é isso mesmo. Olha, vamos trazer aquela música que Gonzaguinha fala que eu acho muito legal, quando fala assim, vamos lá ver o diabo de perto, né? Então vamos lá, a gente vai ter que passar por esse deserto, por esse labirinto, por esse inferno, e a gente tá junto e gradativamente a gente vai melhorando. E lógico, muitas vezes nesse momento aí, talvez seja preciso utilizar de outros recursos para que a pessoa tenha capacidade de suportar esse momento inicial. Então, muitas vezes, algumas pessoas vão precisar de um acompanhamento psiquiátrico, de poder realmente fazer uma avaliação de como é que ela tá, para ela poder ganhar um pouco de estabilidade. Essas memórias, essas lembranças, quando começam a aflorar de maneira muito intensa, a pessoa pode ficar tão desorganizada que ela pode realmente não conseguir dar conta sem esse suporte. Um suporte que possa estabilizar ela um pouco mais dentro desse processo. Então, é importante que a gente confie que o processo está acontecendo, mas é importante também que a gente possa utilizar de recursos que ajudem a pessoa a suportar olhar para isso. Muitas vezes a pessoa se aproxima do sofrimento, olha, sente essa força toda, esse peso todo e diz, não quero olhar de novo. E continua vendo a vida como se aquilo não pudesse ser tocado. Só que aí as coisas vão se acumulando e lá na frente a gente vai ver essa bomba estourar. Mas, quando a pessoa olha, pode ser que ela se assuste tanto que a gente vai ter que encontrar outra forma de dizer assim, beleza, calma, vamos tentar encontrar uma forma que te permita não ter que fugir, fazer de conta que isso não aconteceu, mas também não achar que a vida tem sentido nenhum e que você agora não vai conseguir dar conta e que não tem saída. Não, vamos lá tentar encontrar uma forma de você poder ficar relativamente mais estável para poder dar conta disso. Antigamente eu era muito contrário à questão do medicamento, tinha uma visão um pouco, isso daí só é uma questão de dependência, não resolve, não sei o que e tal. Eu tinha uma visão muito taxativa, rígida e eu acho que um pouco simplista da utilização desse recurso. Atualmente eu tenho realmente, ao lidar com tantas situações complexas, eu comecei a entender que pode sim ser um recurso que seja útil, que pode ajudar muito no acompanhamento, nesse momento aí inicial onde tudo fica muito desorganizado, sabe? Então é isso, pessoal. Eu queria trazer um pouco de tudo isso para vocês, assim, é, do quanto é importante a gente entender esse processo mais desafiante do começo para que a gente possa dar andamento, para que as pessoas não tenham que necessariamente fugir, que as pessoas não tenham que, de alguma forma, reforçar uma crença de que não existe saída. Se uma pásia vem para a psicoterapia esperando melhorar, mas ela sente que ela está piorando ao invés de melhorar, ela pode começar a criar na cabeça dela uma ideia de que, tá vendo, nem terapia resolve, nem terapia ajuda, resolve, enfim, é uma palavra muito boa, mas nem terapia consegue me ajudar, eu fui para lá e só piorei, então é melhor guardar isso e suportar até onde der. E muitas vezes quem tem esse conhecimento um pouco mais profundo e consegue ter esse repertório e conseguir nomear as coisas, ele fala assim, não, vê, eu sei que você nesse momento está sentindo muita dificuldade, que você está achando que está pior, mas faz parte do processo. Faz parte do processo, é como se fosse, usando a metáfora da ferida, né? Como se fosse uma ferida ali muito infeccionada e agora tem que tocar nessa ferida e mexer nela, ali vai doer muito, sem anestesia, para que a gente possa de alguma forma começar a limpar essa ferida. A gente possa começar a cuidar dela para que, quem sabe, em algum tempo que eu não vou poder precisar ou prometer para você, essa ferida possa secar e possa virar uma cicatriz. Não cuidar dessa ferida e continuar a vida adiante fazendo de conta que ela não existe, só mantém ela aberta. Só mantém ela aberta e não resolve.
Eu usei no Instagram essa frase por esses dias, né? Se tentar esquecer o abuso sexual fosse a solução dos nossos problemas, a gente já deveria estar em paz, né? Porque a gente fez isso a vida toda. Durante a vida toda a gente tentou esquecer dele, mas infelizmente ele sempre alcança a gente. Então é importante que a gente possa reconhecer esse lugar e ter que olhar, mas olhar com recurso, olhar com segurança. Muitas vezes é altamente recomendada a questão do acompanhamento profissional, psicológico, talvez em outro momento até psiquiátrico e tal, para que a gente possa passar por esse processo de entender que o abuso sexual não precisa ser essa prisão definitiva. Muitas vezes acaba sendo porque a gente não consegue cuidar da ferida, mas ele não precisa ser isso, sabe? Enfim, eu tenho me proposto a fazer episódios mais curtos aqui, né? Mas agora que eu tô mais por aqui, realmente os episódios vão estar sendo gravados de quinzenalmente, eu tô querendo realmente fazer episódios mais curtos para poder facilitar que vocês que estão aí me escutando, que vocês possam estar de alguma forma acompanhando mais de perto e consigam estar escutando aqui com a gente. Então, eu acho que vai ser essa média de 30 minutos, no máximo até 40 pra gente estar por aqui. É isso, hoje o povo da comunidade ficou um pouco mais quietinho, mais caladinho, assim, tal. É um tema que é um pouco mais denso. E é isso, pessoal. Se você quiser ter mais contato com essa temática, você pode me seguir no Instagram, né, no Guilherme Assunção.psi, Assunção sem o cedilha e sem o tio, né, fica guilhermeassuncal.psi. Ou você pode também mandar para cá, para o e-mail da lamaluz@gmail.com, alguma dúvida, sugestão, comentário, crítica, alguma partilha, enfim. Eu estou muito contente com o curso que a gente vai estar iniciando na próxima quinta-feira, dia 21 de setembro, que é o curso da Lama Luz, que vai ser um primeiro curso que eu vou estar facilitando, que é aberto para todas as pessoas que tenham interesse pela essa temática. Antes eu estava fazendo curso somente para estudantes e psicólogos, estudantes de psicologia e psicólogos, né, profissionais. E agora não. Como a comunidade já está acontecendo, como as pessoas já estão aqui e tal, eu tô fazendo uns comentáriozinhos aqui, agradecendo, né? Ô, querida, tamo junto. Simbora. É... Me perdi um pouquinho, eu vi o comentário, fiquei aqui bestinha comentário e acabei me perdendo. Mas assim, como a comunidade já está aqui, como as pessoas já estão aqui comigo, eu fiquei muito com essa vontade de poder abrir a comunidade para que as pásias possam chegar aqui, né? E aí, como eu só fazia com estudantes e profissionais de psicologia, chegaram muitas pásias, porque tem muitas pásias no meio da área psi, né? Mas as pessoas que são pásias e que não são da área psi não conseguiam chegar na comunidade. Então, esse primeiro curso que eu estou fazendo aberto para todo mundo é para poder permitir que as pessoas cheguem até aqui. E aqui na comunidade, aqui no podcast, aqui nos nossos encontros vão ter coisas muito legais e eu acho que vai ser um espaço muito rico de partilha, de troca de conhecimento, onde a gente possa estar reconhecendo mais a gente enquanto paz e tal. Então muitas coisas legais vão estar acontecendo por aqui. E aí, eu não sei quando eu vou lançar esse episódio, mas acho que antes até do dia 21. Então, quem me escutar por aqui, saiba que o curso vai começar dia 21 e quem quiser chegar, vai ser um prazer estar com pásias, profissionais, familiares, pessoas que tenham interesse nessa temática, para a gente estar construindo ainda mais essa desconstrução do muro do silêncio. Certo, pessoal? É por isso, eu vou ficando por aqui e a gente vai se encontrando nos próximos episódios, tá bom? Valeu, pessoal. Até mais.